Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Aqui o ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro. Pode parar. Tio, tudo bem? Trata de fazer um bom programa aí, viu? Alô, meus fãs, aqui é o Patinho. Eita, Pato, valeu, Pato, um abraço para você. Boa tarde para a Eliane Faixas. Boa tarde, Luiz Henrique Oliveira. Mais um dia na escuta. Valeu, Luiz. Abração. Estamos começando mais um programa. Daqui a pouco vamos dizer o nome de todo mundo. Olha, começando falando de futebol, os times cariocas se deram bem, né? Fluminense ganhou, o Botafogo ganhou e o meu Vasco da Gama ganhou também, ganhou bem, né? É aquela história, você vê um time de futebol, parabéns ao Ramon, que foi um grande craque do Vasco da Gama no passado, não muito distante, lá nos anos 90, né? E de repente hoje está se tornando um belo técnico de futebol. Eu gosto de ver o jogo, não é que foi um jogo muito parelho, na verdade o Vasco havia perdido com um outro time na época ainda do Abel, que estava como técnico mais um pouco abalado, porque foi um ano, tinha passado um ano da morte do filho dele, do Abel Braga, de qualquer maneira, e ele não estava bem. Alô Alex Knights, alô Elvira Araújo. E aí, então, naquela época, o Vasco perdeu de 1-0 antes da pandemia para o Goiás. E foi jogar no Goiás, né? E lá chegando, desenvolveu um bom futebol, ganhou de 2-1, poderia ter sido um outro resultado, poderia, o time do Goiás é um bom time, mas o Vasco mostrava, está mostrando, está bem na defesa, está com um ótimo goleiro, está realmente saindo no toque de bola, o que é muito importante isso no futebol do dia de hoje. Que eu me lembro, eu não vi um chutão dado por parte do Vasco com relação àquela coisa do goleiro pegar e lançar, e seja o que Deus quiser, quem puder receba isso. Então isso não aconteceu, e o Vasco fez 2 gols, tomou um, o que é natural, e precisava desse resultado para ir para pênalti. Se fizesse o terceiro, estaria classificado. E na realidade foi para pênalti, e graças ao goleiro do Vasco da Gama, um excelente goleiro, por sinal, parabéns, aconteceu o melhor, ou seja, o Vasco se classificou para a 4ª fase da Copa do Brasil, e o que é melhor, ganhou como prêmio R$2 milhões, o que é muito importante para um time que vem tentando sanear os seus problemas financeiros, e os tem muito. Então, de qualquer maneira, parabéns, aliás, parabéns aos 3 times, ao Tricolor, ao Fluminense, do nosso querido Silvio Provenzano, ao Botafogo, do nosso querido Eros Mário Cordeiro, e parabéns ao meu Vasco da Gama, meu time do coração, que está voltando a ser o Vasco que sempre foi, ou seja, do ponto de vista de futebol, um time competitivo. É isso que tem que ser, né? Se vai ganhar ou não vai ganhar, isso é outra coisa, isso é outra história. As pessoas confundem as gozações com realidades, né? Tem um amigo meu, por exemplo, que é flamenguista ferrenho, o Cláudio Ferreira, que eu mando um grande abraço, um baita locutor, acho que ele está ainda na Rádio Rio de Janeiro, né? Aí quando o Vasco perdeu a liderança do campeonato, ele postou lá, não estou vendo nenhum vascaíno, porque, pô, cadê o negócio do segue o líder? Não é, mas o líder não pode seguir o líder, siga o vice-líder. Mas o gozado é que na época eu ainda respondi para ele, peraí, mas o Flamengo está em 12º, na verdade não está em 15º lugar. Pode mudar? Pode mudar. Pode voltar a ser o grande time que foi o ano passado? Pode voltar. Mas alguma coisa houve de muito errado no time do Flamengo. Porque eu tenho a impressão que, sei lá, o cara não encaixou ainda. Ele não encaixou. Eu vou ser muito franco com vocês e honesto. Se eu fosse dirigente de futebol, eu, com um time do Flamengo, como um time do Flamengo, dos grandes times, eu não contrataria um auxiliar de técnico. Um técnico auxiliar. Eu não contrataria, porque, poxa, peraí, você perde um cara de primeira grandeza, que foi o caso do
do JJ, né? E você vai contratar, mas espera aí, ele é auxiliar do Guardiola. Mas o auxiliar do Guardiola não é o Guardiola, gente. Não é que, entendeu? E outro dia, ontem eu ouvi aqui o Cirilo falar um negócio, e que é verdade mesmo. O Cirilo disse assim, olha, Fernando, o Cirilo é um grande rubro-negro, Cirilo Reis. E ele falava, o cara quando chega, depois do sucesso que teve o Jorge Jesus, vai mudando aos pouquinhos, não muda tudo de uma vez só. E o resultado é o que nós estamos vendo hoje no Flamengo, né? O Flamengo está meio que perdido, por enquanto. Pode se achar? Pode se achar. Não é o Fernando Sérgio Vascaíno que está batendo tambor. Não, eu estou torcendo pelo meu time. Agora, eu estou falando aquilo que é. O perigo é quando a pessoa é apaixonada, é aficionada demais. Não é assim, tem que usar a cabeça e pensar a respeito das coisas. Eu quero mandar um abraço para o Alex Nights, para a Elvira Araújo, Rogério Brasil, boa tarde Vasco, valeu. A Sônia Ferreira Xangô da Mangueira, Julianelli, boa tarde. O Silvinho Barbosa, o Silvio dizendo, neste sábado, 28 às 13 horas, no Saturday Morning Live, o nosso convidado especial é o comunicador esportivo Edson Mauro, querido Edson Mauro, da Rádio Globo CBN Rio de Janeiro. Não percam, Instagram, Publi Rio Live. O Edson Mauro, ele esteve no meu casamento, imagine vocês, a Samira, quando solteira, trabalhou com o Edson Mauro numa firma que ele tinha. Então eu quero mandar um abraço grande para o Silvio Barbosa e para o Edson Mauro, e vou ver essa live. Aliás, para live por live, o que acontece? Amanhã, às 8 horas da noite, eu estarei no Instagram do Luizinho Campos, que é um talento do rádio, um grande comunicador também, é Luizinho Campos Off, né? Eu acho que é isso, @Luizinho Campos Off, O-F, né? Off, tá bom? Amanhã às 8 da noite a gente vai bater papo, até publiquei aí a reportagem. Mas vamos continuar falando dos amigos. A Jane Melli está aqui, o Luiz Henrique Oliveira, eu não entendi esse regulamento da Copa do Brasil. Se no primeiro jogo o Vasco perdeu para o Goiás por 1-0 em casa e ganhou ontem fora de casa por 2-1, o agregado 2-2, como no caso o Vasco fez, acabou esse negócio de gol em casa. Tinha isso, mas não tem mais. Entendeu, Jorge? Jorge, o Luiz, acabou isso. Então agora é o resultado que der. Empatou, vai para pênalti. Foi o que aconteceu, mudaram o regulamento, né? A Denise Guzmán Silva, um abraço também. Muito bem. Eu quero dizer para vocês uma coisa, eu fico impressionado com o fanatismo político. Josias Castro Almeida, grande amigo, querido, vamos combinar, quero te trazer um dia aqui, nem que seja virtualmente. Josias é um grande publicitário. O Rogério Brasil, alô Rogério Brasil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode mexer uma coisinha, você não pode dar uma brincadeira, fazer um humor que as pessoas levam a sério. Então o Brasil está extremamente dividido. Ou o cara é lulista convicto e aí qualquer coisa aí é o lado esquerdo demais, ou o cara é bolsonarista convicto e vem à direita e qualquer coisa abala. Por quê? Porque houve o que houve no jornal, todos nós sabemos, né, as duas coisas que são muito desagradáveis. A primeira dessas foi aquele repórter do Globo, quando ele perguntou o que houve, os cheques que foram depositados na conta da primeira-dama de R$89 mil. Eu queria esclarecer que ninguém depositou nem R$800 na minha conta. Entende? Nunca, que eu não tivesse uma razão de ser. E o repórter, na ocasião, independentemente de ser do Globo, da Folha de São Paulo, do não sei aonde, ele perguntou o óbvio, qual é a razão desses 89 mil, já que o presidente havia informado que tinha sido 40 mil que ele tinha emprestado, que o outro devolveu. Então, pelo amor de Deus, se devolveu 89 mil, deu uns juros extraordinários, muito mais do que qualquer agiotagem, né? Então, se ele fez aquela pergunta, talvez indevida, na hora que não foi boa, né? E já colocaram uma frase dizendo que não, eu vou ver sua filha na cadeia, não tinha nada disso. Isso já foi provado. O próprio site bolsonarista que publicou isso acabou pedindo desculpas depois. Que bom que pediu desculpas, né? Então, na verdade, foi uma coisa feia. E feia é o quê? Pior ainda a resposta do presidente.
e não tem justificativa. Tem um amigo meu que eu vou preservar o nome, disse assim, não, porque toda ação gera reação. Mas peraí, reação de grosseria? Pelo amor de Deus, o que é isso? Você já imaginou o dia que nós partimos para a luta realmente? Então isso é criticável, isso nada tem a ver contra o governo do senhor Bolsonaro, isso não tem a ver com campanha contra fulano, contra Beltrano, isso tem a ver de um cidadão experiente, que é o meu caso, e de outros tantos que têm um pouco de experiência também, que estão dizendo, presidente, o país precisa do senhor como uma pessoa moderada, como uma pessoa que seja capaz de aglutinar e não de separar as pessoas. Essa fase já passou, a campanha já passou. Então esse é um fato real em que, lamentavelmente, e parece que ele está até melhorando, até de uns 6 meses para cá, ele sossegou um pouco o país, porque aquela história, ele é a principal autoridade do país. E se ele começa a mostrar raiva, a mostrar explosão e outras coisas mais, intranquiliza o país, intranquiliza os investidores do país, intranquiliza a Bolsa, que em última análise, na verdade, é reflexo da situação econômica do país. Então esse é o comentário. Não tem nada a ver, apenas dizer, olha, vai com calma. Pelo amor de Deus, eu entrevistei César Maia, entrevistei, meu Deus do céu, o Leonel de Moura Brizola, entrevistei Mário Andreasa, entrevistei tanta gente. Gente, eu estou velho, gente, eu estou com 74 anos. Ontem o Arnaldo Sacomani morreu aos 71. E é um grande produtor musical. Fiquei penalizado, fiquei sabendo agora, peguei o celular, fiquei sabendo agora. Arnaldo Sacomani, que foi produtor do Tim Maia, foi produtor de outras glórias da música popular brasileira, que brilhava até ontem no programa do Ratinho, e um talento musical, e lamentavelmente morreu. Então a gente tem que parar com esse negócio de partidarismo excessivo, porque 2 minutinhos a gente deixa essa vida. Basta 2 ou 4 minutos sem oxigênio no cérebro, que se vai. Agora, quando a gente chega a uma idade provecta, como se diz, que é o meu caso, a gente tem que passar a experiência. Eu conheci pessoas, eu tive a oportunidade de conhecer o Carlos Lacerda, que era meu Deus do céu, a capacidade vernacular desse cidadão, de vocabulário desse cidadão, deixa de longe qualquer político desse que nós temos aqui hoje em evidência. Então, a gente está dizendo o seguinte, a gente precisa de calma, de tranquilidade para sair do problema. Ainda ontem, o presidente Bolsonaro tomou uma medida interessante, que foi não permitir o que o Ministério da Economia queria fazer. Cortar aquelas verbas do defeso, cortar a verba de pessoa pobre para dar para miserável, como ele mesmo disse, falando, não, Paulo Guedes assim não. E está certo, é isso que se quer. Então, aí resultado, esse é um fato lamentável que ocorreu, lamentável, até porque esses apoiadores tentaram fazer uma mentira como verdade, dizendo, vou ver sua filha na cadeia, não era, vou ver a capela não sei de onde. Isso está provado. Então não tem conversa, não pode ter partidarismo. E resultado, então esse é um lado. O outro lado lamentável que aconteceu, e tem tantas coisas lamentáveis acontecendo, foi o da Flor de Lis, da deputada, acusada, tornada ré, e que não pode ser punida. Daqui a pouco nós vamos conversar com o desembargador José Augusto Araújo a respeito disso. Então é igualmente lamentável, é deplorável. Quer dizer, como é que uma pessoa manda matar outra assim com essa disfarçatez e na hora do enterro se debulha em lágrimas? É claro que agora resta a condenação, a suspeição, mas a suspeição é muito grave. Por que eu estou dizendo isso? Porque me mandaram um meme. Qual é o meme? De um lado a primeira-dama, a fotinha dela, e do outro lado a da Flor de Lis. E dizendo assim, agora nós temos uma dupla sertaneja, uma coisa assim, a dupla é checkmate. Eu achei criativo, botei. Aí teve gente que disse, você está com os ladrões? Que ladrões, cara pálida? Está falando o quê? De petista? Eu nunca fui petista. Está falando o quê? De lulista? Não. Está falando o quê? De direitinho? Eu também nunca fui de direita.
não me preocupo com esquerda e com direita, que acho isso uma grande bobagem. O que eu quero são pessoas honestas, trabalhando cada vez melhor para o Brasil. E torço para que todos os governos possam dar certo e não fique essa roubalheira que está aí, que no passado distante até o Brizola denunciou e eu não acreditava. Eu entrevistei ele, tem uma foto que eu botei agora no meu Facebook, que eu estou assim, né? E até alguém falou ali, pena que eu não lembro de teu nome, falou assim, nossa, você está dizendo que absurdo que esse cara está dizendo. E talvez eu estivesse pensando isso mesmo, que ele estava denunciando a roubalheira que tinha no país, naquela época. Só que naquela época, eu, um jovem jornalista, não acreditava. E hoje a gente está vendo aí a olhos vistos. Então tudo tem que ser explicado. Tudo tem que ser explicado. Porque senão esse país não anda para frente. É só isso. Tá bom? Muito bem. Também outra coisa lamentável que ocorreu no Rio de Janeiro. Eu já peguei aqui o celular, porque está na hora de falar com o meu amigo. Mas outra coisa lamentável, o tiroteio que aconteceu no Rio Comprido ontem, né? Mostra que o Rio de Janeiro, lamentavelmente, ele está dividido. Essa é que é a verdade. Ele, de um lado, você tem um governo oficial com a sua polícia civil, a sua polícia militar e tal, e você tem partes do Rio de Janeiro, geralmente nas periferias, dominadas pelos traficantes, e outras partes dominadas por milícia. Ontem foi uma tentativa de invasão, dizem que tomaram, né, o Morro de São Carlos, o pessoal da Rocinha, e aí, de uma certa forma, a polícia meio que atrapalhada, porque não sabe o que pode e o que não pode fazer, por causa do STF, que se meteu numa posição que deveria ser um pouquinho mais clara, a meu ver, e aí foi um tiroteio só. Eu conheço pessoas que moram no Rio Comprido, que é um bairro que fica encravado entre a Tijuca e o centro da cidade, que foi uma coisa temerosa. Inclusive um bandido invadiu um condomínio, foi no 17º, fez refém, mas conseguiu ser capturado. Uma outra mãe foi proteger o filho, acabou morta. Quer dizer, é uma realidade. Enquanto não acabar isso, não adianta falar, eu sou isso, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Fica essa bobagem, ninguém sabe o que é esquerda e direita ao certo. Essa é que é a realidade. Né? E ficam as pessoas brigando por causa de candidato. Gente, o presidente de hoje vai ser o ex de amanhã, seja agora ou a reeleição, que a Constituição não permite duas vezes o centro, além de duas vezes. Então tem que parar com isso, pô. Tem que crescer um pouco, ou então continua, porque não vai adiantar nada mesmo. Você acha que muda alguma coisa? E a curto prazo não muda. É um esforço. Eu entendo até a exasperação do senhor presidente, mas não pode ser grosso do jeito que foi. Eu entendo, sabe por quê? Porque não é mole não. Não é mole não você pegar um país do jeito que pegou, e esse país anda arrasado há muitos anos, não é fácil não. Agora, é aquela história, se você não dá tranquilidade para o povo, você sendo a autoridade máxima, quem é que vai dar? Pela... Muito bem, então eu estou colocado, isto posto, né? Eu queria lembrar que este programa é uma oferta das espadaskatana.com.br, são autênticas espadas samurai, que você pode ter na sua casa, basta você acessar o site espadaskatana.com.br, tá bom? Muito bem, então o resultado da história é o seguinte, eu estou ligando agora, eu estou realmente nesse momento ligando para o nosso querido amigo e grande desembargador, o José Augusto de Araújo Neto. Vamos conversar com ele a respeito das coisas que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro, não é? Inclusive essa coisa da Flor de Lis que eu citei agora, já estou chamando, ele já chegou. Quem é profissa, né? Alô, meu querido amigo, o nosso querido desembargador Zé Augusto Araújo. Deixa eu acertar aqui essa posição aqui, para mostrar para vocês. Olha só, deixa eu só virar isso aqui. Vamos lá. Doutor Zé Augusto, que prazer falar com um amigo, tudo bem?
Boa tarde. Fernando Sérgio, tudo bem? Tudo. Aqueles que também nos acompanham, uma boa tarde a todos. Poxa, boa tarde. Estamos aqui, estava assistindo o seu programa, Sim. estava também assistindo o seu programa, e tendo as suas considerações. O Brasil é um país difícil, né? Muito difícil. A criminalidade está muito grande e a gente vê como essa que você citou, o caso de uma deputada federal, né, envolvida num homicídio terrível como esse, né? Que loucura, né? Gostaria então de saber de você o que você pretende que se discuta nesse momento. O amigo Qual que é tem... a primeira? O amigo pode ficar absolutamente livre para fazer o seu comentário, porque a gente tem mais é que aprender mesmo com uma figura tão importante como você sempre foi, do ponto de vista do meio jurídico, né? A primeira pergunta que me fizeram é o seguinte: essa coisa da imunidade parlamentar, eu outro dia fiz até não é brincadeira não, mas é um jogo de palavras, deveria se chamar impunidade parlamentar, né? Então eu queria saber, é uma pena agora, já chegou aqui, eu queria saber em que momento que essa senhora pode ser presa tendo a imunidade parlamentar, em que circunstância? Primeiro eu vou fazer alguma coisa a respeito do imputado a ela, para ver a gravidade da acusação. Estou dizendo que ela praticou o crime, isso vai ser julgado, isso vai ser definido no julgamento. Mas eu digo quando a acusação que pesa contra ela, para que depois nós cheguemos aí até para examinar a situação dela diferente dos outros réus, né? Sim. Alguns estão presos, alguns até já estavam presos e tiveram a prisão decretada novamente. Então é um crime, a meu ver, um fato absolutamente que causa espanto, pela gravidade que encerra esse fato, né? Você verifica primeiro que é um crime envolvendo pessoas de família. Quer dizer, um crime ocorrido dentro de uma família gigantesca, né? Eles adotavam filhos, tinham 55 filhos, entre filhos legítimos e filhos adotivos, entre filhos biológicos e adotivos. Então, era uma família que, segundo se apurou agora, na verdade não havia altruísmo nessa família aí. O que havia era um interesse econômico, um interesse de desenvolver a igreja que eles estavam criando. E a briga surgiu exatamente por isso, né? O desentendimento. Sim. Questão de dinheiro, questão de domínio. E então essa família pensa em matar aquele que era da família também, o pastor evangélico, né? Anderson do Cabo. Sim. E quem comanda, segundo a acusação, essa empreitada criminosa é a própria esposa dele, a Flor de Lis dos Santos de Souza, né? Que é uma deputada federal que foi eleita em razão desse trabalho que ela fazia de adotar essa filharada toda, 55, que tinha esse objetivo político e objetivo religioso, de fazer crescer a igreja deles. E ela chega, então, a um ponto de começar a planejar a morte, isso segundo a acusação. E essa vítima é submetida a 6 tentativas de homicídio antes. Meu Deus. 6 delas, inclusive, com arsênico, ou seja, isso tudo foi comprovado, segundo a acusação, por mensagens que foram vistas de filhos deles indagando a forma que se poderia matar mediante veneno, né? Então isso foi pesquisado e foi encontrado nas pesquisas feitas por celular, feita por computador. Então é um processo que envolve 11 réus. 11 réus, dos quais 3 filhos biológicos do casal, Sim. 4 filhos adotivos, um também pastor desses filhos adotivos, a mulher dele, que é a Flor de Lis, e a neta. Quer dizer, 9 familiares envolvidos nesse crime. Meu que Deus. antes já tinham tentado matar por 6 vezes. 5 dessas vezes ele foi parar em hospital para ter socorro e não morreu por causa disso. Quer dizer, uma acusação seríssima, uma acusação terrível. E uma das provas que a imprensa divulgou, que foi uma mensagem que ela mandou para um dos filhos, que é um dos acusados, Sim. André. Vejam bem, eu vou até ler a mensagem que ela mandou para o André. Veja bem, André, pelo amor de Deus, vamos por um fim nisso. Veja que invoca o amor de Deus.
a matar, invoca o amor de Deus. Isso. André, pelo amor de Deus, vamos pôr um fim nisso. Me ajuda, cara. Estou te pedindo, te implorando. Até quando vamos ter que suportar esse traste no nosso meio? Esse traste no nosso meio. É assim que ela manda uma mensagem, pedindo o amor de Deus. E numa outra mensagem, ela também invoca Deus. Ela diz assim, fazer o quê? Estava tentando matar. Fazer o quê? Separar não pode, porque escandalizar o nome de Deus. Ou seja, a separação escandalizaria o nome de Deus. O homicídio não escandalizaria o nome de Deus. Vejam bem como a pessoa invoca o nome de Deus. Não é? Aqueles que acreditam em Deus, invoca para a prática de um crime, pedindo o amor de Deus para a prática do homicídio. E é assim que ela se isso. E numa das tentativas, uma das filhas comenta, ele é ruim de morrer. Mas ele era ruim de morrer e resolveu uma forma de matá-lo. Quando ele está pegando em casa com a mulher, ele é abordado e recebe uma quantidade enorme de tiros que o corpo registrava 30 ferimentos de bala. De saída e entrada, alguns de saída ou de entrada. Quer dizer, uma quantidade enorme de tiros. E qual a explicação que ela dá naquele momento, fingindo um choro? Ela diz que ele foi vítima de um latrocínio. Latrocínio que não levaram nada. Quer dizer, quem é que vai praticar um latrocínio com tantos tiros daquele jeito que a pessoa virou peleira? 30 ferimentos de entrada e de saída de projetil de arma de fogo. Quer dizer, uma coisa terrível. E depois a polícia faz diligência e encontra em cima de um armário a arma que foi utilizada no crime. E um dos filhos acaba confessando o crime e envolvendo a Flor de Lis como mandante, como autora intelectual daquele crime. Uma pessoa que foi a mentora daquele crime. Então ela responde por isso. Agora você falou, a situação dela foi diferente da dos outros réus. Alguns tiveram a prisão decretada, estão presos, outros já estavam presos, foram presos, e ela, por ser deputada, não pôde ter a prisão decretada. Por quê? Porque a nossa Constituição é uma Constituição muito liberal. Quando essa Constituição foi feita, nós estávamos vindo de uma ditadura. Isso. Então, políticos eram perseguidos naquela época. Então, quiseram fazer uma Constituição que protegesse o político. Sim. Ele tivesse a liberdade de ter a tranquilidade de consciência. E aí criaram, então, colocaram na Constituição uma imunidade parlamentar, que diz o seguinte, que são invioláveis civil e penalmente os deputados e senadores por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Por isso, eles são invioláveis, isso é imunidade. Não estamos falando em foro privilegiado, estamos falando em imunidade parlamentar. Certo. E você definiu aí, isso acaba sendo uma impunidade parlamentar, que eles acabam tendo. Né? E a própria Constituição também diz que deputados e senadores não poderão ser presos depois de receberem o diploma de deputados ou senadores, salvo em flagrante por crime inafiançável. Ou seja, ele só pode ser preso se for por crime inafiançável. E tem que ser preso em flagrante. Ou seja, eles têm que ser pegos praticando o crime ou logo após cometer o crime. Isso é um flagrante real. Flagrante ficto, flagrante presumido, que é aquele que a pessoa preta logo após cometer o crime em situação que faça presumir que ele foi culposo. Quer dizer, o sujeito entra numa casa e uma pessoa é morta e ele está saindo com a arma de fogo. Então, presumidamente, ele é o autor do crime, é o flagrante presumido. Então, só nessas condições é que o deputado ou senador pode ser preso, quando está em flagrante delito. E o crime tem que ser inafiançável. Os crimes aqui são inafiançáveis. Não pode ela ser presa, por quê? Porque ela é deputada federal e tem essa garantia de que ela não pode ser presa se não em flagrante delito. Sim. E mesmo quando é preso em flagrante delito, veja bem, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão competente para julgar o deputado ou senador, tem que mandar para a Câmara a informação de que ele foi preso, e a Câmara ou o Senado, dependendo se for deputado ou senador, é que vai decidir sobre a manutenção ou não da prisão. E mais até, pode até suspender o andamento do processo enquanto durar o mandato. Quer dizer, são privilégios demais que eles têm. Não deveria ser assim. No caso, a competência aí não é do Supremo Tribunal Federal para julgar, porque
Há um outro dispositivo da Constituição que manteve a instituição do júri popular, que tem a competência constitucional de julgar os crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, feminicídio, infanticídio, aborto, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. São esses 5 tipos de crimes que são julgados pelo tribunal do júri. Como é uma competência constitucional, ela tem que ser julgada perante o tribunal do júri, mas precisa dessa autorização aí da Câmara. E a palavra, então, final está com a Câmara dos Deputados, que já estão pensando lá em submetê-la a um processo lá disciplinar, que é a apuração de quebra do decoro parlamentar. A quebra do decoro parlamentar. Isso não precisa nem ter prova de que ela praticou um homicídio. É verdade. Por essas informações que temos aí, já pode ela perder o mandato. Daí sim ela será presa então, durante o correr do processo. Eu perguntaria ao senhor, com esses anos todos de experiência, de júri, como promotor, juiz, desembargador, né? Esse é o crime mais terrível que o amigo viu na área da política? O crime de homicídio? Você viu? O crime de homicídio é o crime mais grave, a meu ver. Quer dizer, o sujeito se sentir no direito de tirar a vida de um semelhante. Quer dizer, mata por um motivo qualquer, como no caso aí, disputa de poder dentro da igreja, disputa de poder econômico. A pessoa matar ou mandar matar uma pessoa por esses motivos não se justifica. O homicídio só se justifica a prática do ato de matar alguém quando a pessoa está em legítima defesa. Claro. Quer dizer, a pessoa está detida para manter a sua vida, ele é obrigado a tirar a vida do outro, que o está agredindo. Fora disso aí, o crime de homicídio é dos mais bárbaros. Então, bárbaro, ou talvez até mais bárbaro, existe também o latrocínio. Você matar para poder subtrair um bem de alguém, né? O roubo seguido de morte, o roubo acompanhado de morte. Quer dizer, uns crimes terríveis. No caso dela, é uma acusação muito grave. Vamos aguardar o que a Câmara dos Deputados, através lá da mesa, vai decidir a respeito disso. Eles têm bem a comissão de ética da Câmara que dá procedimento para submeter essa senhora ao julgamento pelos seus pares lá, se houve ou não quebra do decoro parlamentar. Perfeito. Eu acho que com os fatos são sérios. Colaboram, são muito sérios. É verdade. É uma pena que a internet está picotando um pouquinho aí a tua fala nesse momento. Eu nem vou insistir justamente por isso. Mas eu acho que ficou claro aí a sua opinião e o seu raciocínio. Desembargador Zé Augusto Araújo Neto, muito obrigado pela sua participação hoje. Um fraterno abraço. Um fraterno abraço para você também e a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Pois é isso mesmo, né? Um grande abraço. É uma pena a nossa internet, a gente torce, diz que agora vai chegar o 5G, né? Tomara que chegue funcionando, né? Porque por enquanto estamos no 4,5G e o 4,5G nem sempre dá certo. Hoje eu estava vendo na parte da manhã um pouco o programa da Fátima Bernardes, um belo programa, né? Tem outros programas muito bons, mas ela estava entrevistando alguém, eu acho que foi a Savala, você deve ter visto a Elizabeth Savala, e de repente parou ali a imagem e ela, eu acho que congelou. Imagina vocês, se congela na TV Globo, não vai congelar comigo, que é um programa modesto? Quer dizer, é problema real de internet, né? É um negócio muito sério, porque você paga, as emissoras fazem uma propaganda, as operadoras fazem uma propaganda danada, né? Fazem uma propaganda violenta, não, porque não sei o que vai voar. O que voa é a tua imaginação para o dia que a gente tiver uma internet que nem eu vi lá na Europa, que pelo amor de Deus, aquela voa. Essa de cá tá meio esquisita ainda, mas tem algumas operadoras que às vezes acertam. Eu vou trazer para vocês, daqui a pouco vou ter mais uma figura, um convidado querido, que é o Dr. Cícero Munhoz no dia de hoje. O Rogério Brasil, um abraço.
o Josias Castro, já falei dele, Denise Guzmán Silva também, tanta gente querida. Sônia Ferreira chegou da Mangueira, Júlia Nelly, abraço querida. Muito bem, Beto Aquino, como vai você, meu irmão? Amanhã, amanhã eu estarei na live com o Luizinho Campos, no Instagram, às 8 da noite, sexta-feira, 8 da noite, no Instagram do Luizinho, que é @Luizinho com Z, Campos Off, né? @Luizinho Campos Off. Se você quiser me dar o prazer, eu fico muito feliz, né? Aqui tem aqui uma dica sobre a violência no Rio de Janeiro, que eu acabei de falar, que é um negócio doido. Mas tem um site que eu recomendo sempre, que é o Diário de Bio, ou de Biologia, né? E esse é muito interessante, você vai conhecer agora, enquanto eu vou me preparar aqui para trazer mais um convidado, você vai conhecer agora 3 costumes estranhos de fotos no século XIX, que também se chamou Era Vitoriana. Você sabia que um desses costumes... Ah, não, você não vai acreditar. Depois você me fala. Eu vou passar aqui, ó. Vou passar para você. Silvio Barbosa, meu filho. Como é que vai você, querido? Vamos lá. Deixa eu ver se estou com som aí para não pagar vexame, né? Porque de vez em quando eu esqueço de botar o som. Não tá assim. Vamos lá. Agora. No vídeo de hoje, sobre os costumes do século XIX, vamos falar sobre fotografias. Uma grande novidade naquela época, no qual somente os ricos podiam pagar. Um vídeo super interessante, que você saberá por que as pessoas não riam nas fotografias da época. Além disso, falaremos sobre as fotos de família tiradas com um parente sem vida e as fotos sem cabeça. Não deixe de ver até o final. Talvez você não saiba disso, mas no século XIX, quando a fotografia foi descoberta, para capturar uma única foto, era necessário ficar na mesma pose por inacreditáveis 30 minutos. Por isso, fazer uma foto no século XIX era algo muitíssimo importante. As pessoas não sorriam nas fotos do século XIX. Atualmente, sorrir para uma foto parece algo muito natural, mas essa expressão facial não era comum nos retratos de antigamente. É curioso ver como as pessoas se mantinham sérias durante as fotos. Se você tentar perceber, a maioria das imagens mostram todas as pessoas com o rosto sério, inclusive as crianças. Mas existe uma boa explicação para isso. Até certo momento, a crença vigente era de que as pessoas não sorriam em fotografias antigas porque elas estavam escondendo seus dentes estragados ou a ausência de dentes, que, como sabemos, era muito comum na era vitoriana. Acontece que isso não é bem verdade, pois muitas pessoas tinham uma dentição perfeita e, mesmo assim, mantinham suas bocas fechadas ao serem fotografados. Além disso, ter dentes feios era algo comum e não era visto necessariamente como algo desagradável. Uma prova disso é que o Lord Palmerston, o primeiro-ministro britânico de 1855, foi considerado um sujeito muito bonitão, mesmo com a falta de vários dentes em sua boca. A resposta é simples. Como dissemos anteriormente, fazer uma fotografia era algo sério e importante. Neste tempo, mostrar os dentes em público era algo rude. A maioria das pessoas achavam que é isso? Eu estou falando com vocês. Gente, veja você, eu quero pedir desculpa a vocês. Não estou sabendo o que está acontecendo aqui. Deixa eu passar aqui assim. Eu estou achando que está havendo. Eu estou até falando com o Munhoz aqui, tá vendo? O que é isso, rapaz? Entra um negócio aí que eu não pedi para entrar. Que Deus.
momentos mais Eu vou importantes continuar que uma aqui, pessoa tá poderia vendo? ter. Eu estou falando para vocês, Por isso, é um não negócio havia incrível, é nada uma mais pena, tá tendo recomendável áudio, para a posteridade mas não do tá que um tendo, touro idiota não tá aquilo que eu capturado pedi. para E sempre. não dá para entender por que isso era está algo acontecendo bem assim. estabelecido. Deixa eu Ele falar dizia aqui com o que nosso quem querido subia Dr. Cícero alegremente Munhoz. era o Melhor Cristo, assim, perdoe a homens, falha, mas eu não artistas de falei palco, da internet para mal vocês, educados, né? ou Vamos lá. estariam bêbados. Doutor Cícero Munhoz, um abraço. Eita ferro, tá vendo? Hoje é dia, gente do céu, tá difícil. Aqui tá difícil o Padedel, tá vendo? Eu passei aí para ele. Você tá me vendo, né? Olha só, voltei. Vou pro Cícero Munhoz, ainda bem que voltou. Tá um negócio aqui desde ontem, rapaz. A internet, a internet aí tá boa, tá estável quando você mexe no computador? Boa noite, boa tarde, aliás. Aqui parece. Parece que sim. Aqui não tem. Tá certo, eu também não estou lhe vendo. O Dr. Munhoz, como todos sabem, diretor médico do Hospital Alemão do Amparo, né, que fica ali no Rio Comprido, na Rua Estrela. E no Rio Comprido ontem teve um tiroteio danado, né? E eu queria que um amigo aí dissesse, foi perto do hospital, não foi, como é que as pessoas estão se sentindo, né? Desprotegidas, né? Essa seria a palavra? Fernando, realmente, eu já fui no hospital hoje de manhã, cheguei na área, aliás, cheguei mais cedo, porque nós tivemos o cuidado de liberar os funcionários que não de plantão, funcionários só que são diaristas, nós tivemos o cuidado de liberá-los, fizemos um contato, inclusive, de segurança, para saber o ideal, para poder liberar esses funcionários. Correr nenhum risco. Então o hospital, a partir do momento, as pessoas plantonistas só, os plantonistas médicos ou os plantonistas da área de manutenção, ou seja, os funcionários diaristas, todos foram tratados. Porque o que nós encontramos, embora em menor grau, foi um clima ainda muito intenso, que durante infelizmente, a noite, o início da manhã foi usado, inclusive noite, foram balas traçantes. O clima realmente de guerra, uma coisa assim, absolutamente apavorante, né? E o que eu vejo, Fernando, nessa situação, que é somente uma das situações, né, que nós estamos passando, e sem fazer crítica, apenas citando o que está na imprensa, o que as pessoas comentam, inclusive eu vi da uma pena, uma pena que a sua fala está travando. Uma pena. Uma situação muito grave, porque a PM está limitada nas suas ações. É verdade. E ele diz o seguinte, que numa PM fica limitada nas suas ações, na verdade, os milicianos, né, os traficantes, ficam à vontade, né? Dentro das comunidades. Esse é o problema que a gente está enfrentando. E as consequências, Fernando, eu temo que as consequências graves estejam apenas começando. A gente ainda vai colher muita coisa ruim aí nos próximos 6, 8 meses. Realmente, esses milicianos, essas pessoas que têm os seus polos dentro das comunidades, estarão realmente em verdadeiros quartéis. Entregues, né? Ao Deus dará. Para enfrentar. Nossa, mãe, mas me perdoe, viu, doutor Munhoz? Me perdoe a internet, pelo menos daquilo ela é uma pena. Eu depois vou mandar para o amigo o vídeo e o amigo vai ver que a gente entendeu mais ou menos o seu raciocínio, concorda plenamente com ele, mas perdemos alguma parte em função de internet. Mais uma vez, passar o dia inteiro reclamando com alguém agora. Nós, muito obrigado, muito obrigado, querido, desculpa.
e agora voltou o amigo. Um abraço forte, dias melhores virão, se Deus quiser. Olha, tá Claro, vendo? com certeza. Tá certo, Namastê. querido. Namastê, uma pena, já houve de tudo aqui hoje. Negócio de entrevista do nosso querido desembargador não estava boa, né? Depois, ontem estava assim também, e vejam vocês, a gente tem um exagero aqui de megabytes, segundo promessa da operadora. É difícil, né? A gente está fazendo o melhor possível. Eu vou botar de novo aqui, ó, aquele documentário para ver se pelo menos a gente consegue ver. Se não ver, eu peço desculpas e a gente vai para mais alguma outra coisa que eu separei aqui. Vamos lá ver esse documentário do Diário de Bio, né? Que é muito interessante, que é uma promessa de algo que realmente pode ser interessante para todos nós. Hoje é dia, viu? Que as pessoas não viam nas fotografias da época. Além disso, falaremos sobre as fotos de família tiradas com parentes sem vida e as fotos sem cabeça. Não deixe de ver até o final. A dúzia, Infância desamparada, segunda dúzia, juventude lesbiada, terceira dúzia, ciência é mulher, fez tudo que o homem quer. Fazer uma foto no século XIX Deu a era louca, algo gente muito do céu. difícil. Olha, eu confesso, peço desculpas a vocês. Eu vou desistir. Olha só, tá vendo? Aconteceu de tudo, meu Deus do céu. Dá vontade. Ó, quem é que pediu isso? Eu não pedi, tá rolando aí em algum lugar. Tá rolando aí em algum lugar o que eu. Olha só, tá tudo junto. Dio mio che succede questa parole? Nossa, mãe do céu, finalmente eu consegui desliguei tudo, Entrou uma coisa, entrou outra também que eu não pedi para entrar. Tá feia a coisa. Aí você no final do mês, você vai lá e ó, tchau, comparece todo mês. Dias melhores virão. Já teve época de estar boa. Vamos ver se vai melhorar mesmo, né? De qualquer maneira, eu quero agradecer a você, né, pedir desculpas porque o programa, ele na verdade, ele não foi como a gente gostaria que fosse. E se há uma coisa que me deixa chateado é isso, né? Porque normalmente não existe perfeição. Nós não somos perfeitos, nenhum ser humano é perfeito, né? Mas a gente pode chegar próximo, né? E tem dia que não dá. Esse documentário, eu vou até dizer para você o que eu falei, vou ver se eu amanhã consigo colocar. É muito interessante o comentário desse site, porque ele mostra as fotos como eram antigamente. Uma coisa que eu não sabia, por exemplo, lá nos idos do século XIX, quando foi criada a fotografia, não havia fotografia, havia desenho, né, de alguém que era habilidoso, mas foto não havia. Então você vê aquelas fotos de família meio que paradas e tal, é parado mesmo. Para tirar aquela foto, a família tinha que ficar parada 30 minutos. É mole o que é isso? Sem piscar, para que fosse impregnado na chapa, que não era nem filme, era chapa, que depois ia para o revelador para poder revelar a fotografia. Então, esse é o fato de que, de repente, não havia muita mobilidade. Nem podia, né? Nem podia. E a outra coisa curiosa do século XIX, que ela fala aí, e se der eu vou mostrar, porque aí mostra com fotos também, é que eram só as famílias ricas que podiam fotografar, porque era muito caro. E havia uma moda que hoje seria bizarra, era fotografar gente morta. Mas não é fotografar no caixão, não. O cidadão morria, era teu irmão, você botava do teu lado, ou a tua irmã, por exemplo, e, né, os fotógrafos tinham até o que amparar as pessoas, porque tinha gente que queria em pé, então tinha uma espécie de um cabide que amparava o corpo, que coisa tétrica, né? E é tétrico mesmo. Isso a gente fotografava. Mas aí você vai observar nas fotos, eu não vou botar, porque está errado, está errado. Se botar aqui agora pode atrapalhar tudo e não adianta nada.
Você vai dizer, vai ver, poxa, mas peraí, o cara estava de olho aberto. Como é que é isso? Não. Eu sempre fotografava, o cara estava de olho fechado, que morto, e depois, então, o fotógrafo botava o olho lá à sua maneira, entendeu? Ele desenhava um olhozinho, era preto e branco, não dava muito para ver, dava a impressão de que... Mas você olha uma foto dessa, você vê que o cara está largado mesmo. Enfim, vê que coisa, né? Então a gente está sempre buscando aqui no programa trazer também fatos inusitados, né? Fatos que possam também dar um pouco de diversão. Isso aí não é muito divertido, essa coisa do morto, mas pelo menos nós perdemos essa mania, né? Antigamente era brabo, né? Então, essa é a nossa vontade, a gente vai fazendo na medida do possível. E o programa hoje foi, para mim, para minha análise, foi muito ruim do ponto de vista da internet, né? Fazer o quê, não é mesmo? Mas a gente vai tocando o barco até ver. Olha, um grande abraço. Vou para as minhas reclamações agora com relação à operadora, para ver se vocês conseguem melhorar para amanhã. Mil desculpas pelos eventuais erros que não foram nossos. A tentativa foi boa, mas a execução infelizmente não foi. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria também convidar para o programa do Luizinho Campos amanhã, no Instagram, né? @Luizinho Campos Off, às 8 da noite, onde a gente vai bater papo com ele e contar um pouco da história da nossa vida, tá bom? Um abraço grande a todos vocês, né? Saúde, minha gente querida. Fiquem com Deus. Até lá. Namastê.